Seja bem-vindo à programação cultural da Biblioteca Demonstrativa Maria da Conceição Moreira Salles, a BDB do Ministério da Cultura. Esta é uma iniciativa para todos os públicos, em que a arte, a cultura, a educação, os livros e as pessoas se reúnem para viver experiências inesquecíveis e enriquecedoras. A cada página virada, a cada verso recitado, a cada obra apreciada, a biblioteca se transforma em um verdadeiro palco de descobertas. Para o biênio 2024-2025, temos o prazer de apresentar uma programação que celebra a diversidade cultural, a inclusão e o poder transformador das artes. Tudo isso possível graças à parceria do Instituto Incluir com o Ministério da Cultura. Prepare-se para mergulhar em um universo de contos, oficinas criativas, exposições e apresentações artísticas que vão emocionar e inspirar. Aqui, cada evento é pensado com carinho para estimular o conhecimento, o diálogo e a inclusão, fortalecendo os encontros presenciais da comunidade e virtuais da sociedade como um todo, promovendo o acesso democrático à cultura e reduzindo as distâncias. Nosso compromisso é fazer da BDB um espaço onde todas as pessoas têm vez, onde cada visitante se sente parte de uma história maior. Junte-se a nós nessa jornada cultural e deixe-se envolver pelas leituras, pelas artes e as ideias que transformam. A Biblioteca Demonstrativa está de portas abertas para receber você. Venha descobrir tudo o que a programação tem a oferecer. Juntos, podemos construir um futuro com mais oportunidades e culturalmente rico. Afinal, a BDB é uma biblioteca modelo para o nosso país, onde a cultura une pessoas. O Instituto Incluir, junto à Biblioteca Demonstrativa e ao Ministério da Cultura, apresentam BDB Cultural. Que bom que você veio! Nós da BDB ficamos muito felizes. Aqui na Biblioteca Demonstrativa, o conhecimento se mistura com a diversão. Além de ser um espaço perfeito para estudos, temos uma programação cultural incrível. Visitas guiadas, cinema, música, teatro, oficinas, contação de histórias e até festivais. Tudo isso para você curtir a cultura de um jeito leve e descontraído. Vamos lá? Então desliga o celular, fica à vontade e prepare-se. A próxima atividade está prestes a começar. Muito boa noite, sejam todos e todas bem-vindos ao BDB Cultural. Eu sou a Marina Mara e eu sou uma mulher de pele clara, estou com o cabelo bem curtinho, vermelho, para combinar com o meu vestido vermelho, que tem um pulmão verde desenhado na frente do vestido e todo. É uma alegria imensa recebê-los aqui na Biblioteca Demonstrativa para mais um encontro tão especial da Jornada de Direitos Humanos. Lembrando que os participantes terão direito ao certificado, que estão ali nos QR Codes nas nossas entradas. É só apontar o seu celular, que você automaticamente se registra e ganha aí o seu certificado de participação. Bom, para vocês que vieram essa noite para ver e ouvir os nossos escritores, eu tenho um recadinho. A nossa coordenadora maravilhosa, escritora, ativista da inclusão, Karina Alves, ela manda um recadinho todo carinhoso, que é o seguinte: ela não pôde estar aqui presente, mas eu sei que ela está assistindo a gente. Receba nosso abraço e nosso axé. Recadinho de Karina. Gostaria de saudar os presentes e informar que estou com uma herpes zoster oftalmológica. É contagiosa e, por isso, não fui liberada pela médica para estar presente, para não colocar as pessoas em risco. Fofa. Peço desculpas pela ausência física, mas estarei prestigiando online. E certa de que será um sucesso. Em breve, estarei bem de saúde para nos encontrarmos com nossas artes, nossas almas, nossos afetos. Obrigada, Karina, você está aqui em essência. Bom, para compor aqui a nossa mesa,
eu vou chamar duas figuras importantíssimas para a nossa cultura nacional. Primeiro, eu chamo para compor a mesa o diretor do Livro e Leitura e Literatura, Jefferson Assunção. Por gentileza, Jefferson, palmas para o nosso convidado. Escolha a sua cadeira, querido. E chamamos também aqui para compor o nosso escritor, ativista social, Daniel Munduruku. Por gentileza, querido. Muitas palmas. Essa presença foi muito esperada. Estamos muito, muito felizes. E, assim, a gente sabe que o papo aqui vai render muito. Então, você que está online, manda esse link para as pessoas que você gosta, para as pessoas que gostariam de ouvir esse papo maravilhoso sobre identidade, sobre inclusão, com esses dois escritores maravilhosos. E lembrando que a programação da Jornada de Direitos Humanos não para por hoje. Entra no nosso Instagram, na BDB Cultural, e veja toda a nossa programação. A gente vai ter filme, vai ter exposição. Então, a gente espera vocês aqui na BDB Cultural. Obrigada pela presença de todos e eu espero que a nossa noite seja maravilhosa. É com vocês. Alô, boa noite. Bom, primeiro me autodescrever. Eu sou um homem branco, pouco cabelo, os óculos, tenho barba, estou vestido com um terno azul, uma camisa azul, sapato preto. Estou sentado aqui à esquerda do Daniel Munduruku. Vamos começar a conversa? Eu acho que eu deveria era te ouvir e não falar para tirar o tempo aí. Eu prefiro que tu inicie, Daniel. O que tu acha da gente trocando uma ideia aí sobre identidades, diversidade, né, diversidade cultural, como que se relaciona, qual a importância, né, da gente ter uma visibilidade da literatura indígena, né? Qual a importância que que a gente tem que dar para a riqueza, para a potência dessa diversidade cultural brasileira, né? O Brasil é um país de mega diversidade cultural e de mega desigualdade social. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa promover essa diversidade, né, e combater as desigualdades. Um país como o nosso precisa se nutrir, né, dessa riqueza, da diversidade, mas, ao mesmo tempo, tem que olhar, né, para os desafios, né, das desigualdades. E um caminho que eu acho que é fundamental, e nós, no Ministério da Cultura, achamos fundamental, é o aumento das vozes, né, sobre o Brasil, né, as perspectivas sobre o nosso país e sobre o mundo, né? Inclusive a aumentação do mundo, né? Porque a literatura é uma possibilidade de aumentar, né, de criar também outras possibilidades, né? Ou seja, se nutre da realidade, se nutre, né, do que é, mas também faz o que não é, né? Possibilita outras visões, né, da gente mesmo. Como é que tu vê, né, essas questões, né, no teu trabalho e na literatura hoje, né, com um lugar que eu imagino assim que seja crescente de interesse do público, né, em relação à literatura indígena? Bacana, Jefferson. Muito boa noite a todos e todas. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu vou entrar nesse assunto que você levantou aqui, mas antes eu peço permissão para fazer uma leitura, já que nós estamos falando de literatura, né, não de oralidade exatamente. Eu queria fazer uma leitura de um dos meus textos, que se chama Parece que Foi Ontem, que é um texto que eu
é uma crônica de um momento, né? De um momento de aldeia. E eu gosto muito para ambientar um pouco esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, sabe? Porque a gente precisa entrar também no espírito desse pensamento indígena, né? Desse tempo indígena, que é um tempo que não corre na mesma direção que o tempo ocidental corre, né? E a gente precisa entrar um pouco nesse espírito. Eu peço permissão para vocês de fazer essa leitura, lembrando para todo mundo que nos assiste também aí fora, né, para além aqui dessa nossa sala, que eu sou um homem indígena, que eu tenho cabelos longos, estou com um cocá bem colorido aqui na minha cabeça, né? Eu estou vestindo uma camiseta azul chique e uma calça branca, ou quase branca, ou perto de branca, ou qualquer coisa assim. E é isso. Parece que foi ontem. É que ficou guardado em minha memória como se fosse uma tatuagem. Tem até cheiro de saudade. Quase impossível não lembrar. Vem como se fosse uma imagem. O céu cheinho de estrelas, grandes e pequenas, fortes e fracas. Algumas piscam, lembrando o passado. Outras estão apenas lá, como a nos lembrar do futuro. No meio da roda, o fogo, irmão de outras eras. Libera faíscas, irmãs das estrelas. Soprando suavemente o vento, o irmão memória. Vem trazendo as histórias de outros lugares. Sob nossos pés está a mãe de todos nós, a terra, acolhedora. Sempre pronta, sempre mãe, sempre a nos lembrar que somos fios na teia. De repente, o falatório humano cessa. Um velho entra na roda. Tem passos lentos, suaves, de quem não deixa rastros. O fogo, o vento, a terra se animam. Nos calamos. O homem se senta no banquinho e olha ao redor. Vê olhinhos ansiosos que lhe fitam o rosto, aguardando suas palavras. Ele se cala. Acende um cigarro feito da palha da árvore tauari. Faz gestos muito calculados, como se quisesse hipnotizar a todos. Consegue. Inicia um ritual secular para lembrar que temos raízes, temos passado, temos história. Canta suavemente, sem pressa, como um sussurro. Fala com os espíritos numa linguagem antiga. Um homem chega para auxiliá-lo. Coloca-se atrás do velho, que ignora sua presença. Outro homem de meia idade também se posta ali, seguido de uma mulher que cumprimenta a todos com um gesto de cabeça. Traz nas mãos uma bilha cheia de água, que joga em pequenas porções sobre o fogo. Ouve-se o fogo responder com estalidos quase musicais. O sábio se ergue de seu banco e joga fumaça sobre as cabeças dos presentes. Um perfume se espalha pelo terreiro. Completa o círculo. O homem faz um gesto com as mãos e todos nos levantamos e iniciamos uma batida rítmica com os pés, que se arrastam num bailado harmônico e preciso. O tempo passa pequeno, sem pressa. Ninguém desiste. Nesse momento, somos um. O sábio vai para o centro da roda e conversa com o fogo, com o vento, com a terra, com a água, enquanto todos nos mantemos firmes em nosso cântico, única certeza que temos de manter o céu suspenso. Voltamos a falar uns com os outros. O velho fala. Nosso canto e nossa dança são formas milenares de nos mantermos unidos e de mantermos a harmonia do universo. Sem nosso canto, seríamos inúteis. Sem nossa dança, nada teríamos. O velho para por um momento. Pega o cigarro já apagado e o acende com um tição que buscou na fogueira.
estamos atentos. Precisamos da memória de nossos parentes seres. Eles nos lembram que somos partes da teia. Nossos cantos nos lembram que é preciso celebrar. Nossa dança nos mostra que somos iguais. Velhos, homens e mulheres maduros, jovens e crianças, somos todos importantes como são a terra, a água, o vento e o fogo, nossos irmãos primeiros. O velho sábio ajustou-se em seu banco e iniciou uma história dos tempos imemoriais. E nós, crianças ainda, fomos com ele para outros tempos. Parece que foi ontem, mas muitos anos já se passaram. Fico pensando nestas e em outras muitas passagens quando me sinto só no mundo. Saudade de casa, dos avós. Os velhos são sábios. Sábios não porque ensinam através das palavras, mas porque sabem silenciar. E no silêncio mora a sabedoria. Os velhos sempre nos trazem um novo que é sempre velho, antigo, pois está escrito na natureza. É assim que aprendemos na aldeia. É assim que vivemos nossa tradição. É assim que desempenhamos nosso ser social. Pelo respeito às tradições, pelo respeito ao saber do outro e pelo exercício do pertencimento a uma teia que nos une ao infinito. É bonito, não é? Modéstia à parte. Mas é um texto que eu gosto muito de começar sempre lembrando esse texto, justamente para nos colocar nesse outro tempo, num tempo que não é exatamente um tempo que corre para frente, assim, numa enlouquecida vontade de chegar em algum lugar. Né? O tempo indígena, ele é o tempo da memória. E a memória, ela é uma importante ferramenta para não esquecermos quem nós somos, de onde a gente veio, sabe? A memória permite que a gente se mantenha despertos, não dispersos, né, mas despertos, nos mantenham acordados, nos mantenham atentos a tudo aquilo que vai acontecendo ao nosso redor, porque a memória vai nos lembrando que nós só temos esse tempo que nós chamamos de agora, o tempo presente, o tempo hoje, né? Esse tempo que é a única oportunidade que nós temos, de fato, de nos realizarmos, né? de nos sentirmos conscientes do nosso lugar no mundo. Nem o passado permite isso, nem esse tal futuro, que é uma pura ficção, né? Que a gente inventa na nossa mente. Só o presente é que dá essa oportunidade de a gente ser pleno nesse momento, nesse agora, nesse hoje, né? Daí a importância sempre de trazer esse tipo de leitura, de literatura, para esse momento, para esse agora, para nos lembrar que é na celebração do hoje que a gente vai se sentindo pleno, né? Que a gente vai sentindo a nossa plenitude acontecendo. E disso tudo vem todas essas questões que você colocou, Jefferson, porque se a gente levar a ferro e fogo, né, toda a caminhada das populações indígenas ao longo desses 524 anos, falando sobretudo de Brasil e da chegada dos colonizadores por aqui, os povos indígenas têm sofrido muitas perseguições, né, muitos assédios o tempo inteiro no seu modo de vida, na sua cosmologia, nas suas mitologias, no seu jeito de enxergar o mundo, porque justamente o opressor veio com uma vontade muito grande de impingir sobre nós a sua ideia de tempo e a sua história contada, né, narrada ao longo da história ocidental, que vai justamente contrapondo, né, a narrativa judaico-cristã com as narrativas dos povos originários, né? E isso,
imposição de uma narrativa considerada mais verdadeira do que a outra, ao invés de nos tornar, de fato, aliados na construção de um bem viver, né, que deveria ser uma espécie de totalidade, né, de uma totalidade da nossa existência, acaba oferecendo para a gente apenas uma visão parcial da vida, da existência. Então, nós, no Ocidente, nós somos muito atingidos por uma visão parcial, que nos colocaram como verdade. Embora colocados como verdade absoluta, é apenas uma possibilidade de ser verdade, e não é a verdade completa. Porque justamente essa totalidade das várias narrativas e das várias tradições e das várias ancestralidades é que vai compondo esse mosaico todo, né, de pertencimentos que a gente tem que ir desenvolvendo e entendendo. E daí a importância dessa coisa da diversidade que você fala, né? Essa diversidade cultural, essa diversidade linguística, que o Brasil foi privado ao longo da sua história. Porque no momento em que nós colocamos os indígenas como nossos adversários, como nossos inimigos, né, como aqueles que atrapalham o progresso e o desenvolvimento, como aqueles que são inferiores, mas são aqueles também que não querem produzir riqueza porque são preguiçosos, a gente se diz, né, a gente perdeu a oportunidade de ouvi-los, a oportunidade de entender como eles se organizam, como é que eles pensam o mundo. Não é? E isso tem sido um grande prejuízo, não é, na formação das nossas crianças, na formação dos nossos jovens, portanto, na nossa própria formação. Porque todos nós, aqui adultos que fomos crianças um dia, fomos privados exatamente de ouvir, né, essas culturas se manifestarem, terem a possibilidade de contarem, de falarem as suas próprias experiências de humanidade. E isso, claro, empobreceu a nossa educação, empobrece a nossa educação até hoje, porque não nos permite efetivamente criar uma pedagogia que seja baseado nas ancestralidades indígenas, primeiramente, nas ancestralidades africanas, no segundo momento. Nós só temos a pedagogia do Ocidente, nós só temos a pedagogia do invasor. Né? Aplausos. Pode. Bom, eu acho assim, né, na mesma toada, né, o Brasil, nesses 500 anos, né, de genocídio indígena, né, de 400 anos de escravidão, de invisibilidade, né, do que não é a narrativa judaico-cristã, né, de uma elite que se afasta dessa diversidade cultural, inclusive porque tem vergonha da cultura brasileira, né, uma elite que invisibilizou o outro, né, os outros, todos, e que durante séculos, né, nós tivemos uma relação apartada, né, apartada dessa riqueza, né, dessa riqueza de mundos, de cosmogonias, de possibilidades de enxergar, né, o outro, né, e indo para uma questão que tu trouxe aqui, que eu acho que ela é fundamental. A literatura, né, ela é uma arte no tempo, né? Você tem assim o design, por exemplo, né? Existe o designer no espaço, que faz desde uma caneta até uma cidade, como essa, por exemplo, né? E existe o escritor, que é um designer no tempo, né? Ou seja, aquilo que ele faz está dentro de um tempo. Agora, existe o tempo ocidental, existe o tempo, né, digamos assim, organizado e cartesiano e, né, linear, e existem outros tempos, né? Você colocou aqui que existem os tempos indígenas e que são formas de se relacionar né, com essa matéria, digamos assim, né, da narrativa, ou seja, porque a matéria da narrativa é o tempo, né?
como você distribui o que você diz ao longo do tempo, né? E eu queria que tu comentasse isso, porque para mim é exatamente uma questão bastante importante do ponto de vista da diversidade linguística, mas da diversidade de narrativas sobre o país. Entendem o que eu quero dizer? Isso estava invisibilizado. Ao mesmo tempo, né, que as narrativas africanas, ao mesmo tempo que essas outras formas da gente se relacionar, né, com o passado, né, por exemplo, quando você fala assim desse presente, a presença do presente, né, e essa continuidade, né, essa teia de tempos também, né, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso em relação, né, né, como isso enriquece, porque hoje a gente está tentando destampar isso, tentando dar visibilidade para essas, né, outras formas de narrar, de pensar, né, com outros tempos e outras, né, e outras linguagens, o que só nos enriquece, né, do nosso ponto de vista. Com certeza. Eu diria assim, na verdade, eu acho que a literatura é uma forma de aprisionar o tempo, de fato. O tempo não nos aprisiona tanto quanto nós aprisionamos o tempo quando a gente escreve, né? Porque aí a gente acaba saindo da naturalidade, da oralidade, que não se prende exatamente a um formato, a um modo, né? Mas o Ocidente ele precisa, inclusive, tentar entender as narrativas não lineares, colocando ela dentro de uma linearidade que é a própria literatura, né? Então, a literatura ela vira, assim, desse ponto de vista, uma espécie de prisão para a oralidade, né? E as populações originárias do mundo todo, não apenas do Brasil, são populações que criaram toda a sua pedagogia a partir da oralidade. Portanto, eles vão descrevendo o mundo, né? Eles não vão escrevendo o mundo, eles vão descrevendo o mundo. Eles vão falando o mundo. E isso, na medida em que as histórias vão sendo contadas de pai para filho, vão sendo passadas de geração em geração, essa própria realidade vai se moldando ao tempo presente, ao tempo que se vive. Daí a importância da gente entender isso, se a gente levar em consideração, né, o fato em si de que os indígenas não estão presos ao passado. Mas também nós não estamos presos ao futuro, porque normalmente a gente acha que o indígena está preso ao passado e o ocidental está preso ao futuro. É verdade, o ocidental está preso ao futuro, mas o indígena não está preso ao passado. Ele está, na verdade, atualizando o tempo todo, esse tempo, por força da oralidade, para poder, inclusive, reescrever, no sentido, né, da oralidade, redescrever, né, a oralidade, o tempo em que vive, para poder fazer sentido todas as histórias que estão grafadas na memória do seu povo. Daí a importância da gente pensar, inclusive, na questão da diversidade, né, pensar que os povos indígenas são diversos entre si, embora a gente tenha aprendido o tempo inteiro que eles são iguais, né, porque antigamente se chamava simplesmente colocar dentro de uma forma, que era a tal palavra índio, né, em que parecia que todos nós éramos iguais, falávamos a mesma língua, tínhamos a mesma compreensão de mundo, e cada vez mais, pela literatura, inclusive, a gente está percebendo que não é assim que funciona. Claro, a gente, que eu falo, é as pessoas que estão tendo contato com a literatura escrita por indígenas, porque nós indígenas já sabemos disso desde sempre, né? Desde sempre. Estamos, inclusive, aqui com um parente, né, que veio lá de Tocantinha, né, no Tocantins, o Leomar, que é xerente, do povo xerente, eleito vereador lá em Tocantinha, recentemente, né, e que vem de uma outra tradição, de uma outra cultura, de um outro jeito de fazer a leitura do mundo, que é, na verdade, uma leitura muito parecida com a do povo Munduruku, porque é baseada na mesma lógica da natureza. Só que, como ele está num outro ambiente, numa outra região, no outro território,
né, ele vai fazer a leitura da natureza de acordo com o que a cultura dele precisa para poder sobreviver, para poder ter uma vida longa, para poder ter uma vida digna. Ele vai fazendo essa leitura da natureza, né, e vai tentando captar justamente aquilo que a natureza fala para ele naquele território. O povo Munduruku vai fazer isso lá no meio da floresta, diferente, né, num outro estado, num outro ambiente, com outras características geográficas. E isso, para nós, também vai ser uma leitura de mundo, né? E essa leitura de mundo vai ser, como eu disse, descrita na nossa pedagogia, né, na nossa forma de transmitir os saberes, de uma maneira muito peculiar, que tem a ver também com a língua Munduruku. Tá certo? As línguas, vocês sabem, elas vão se organizando, vão se ordenando a partir da compreensão que um povo tem do lugar onde vive. Portanto, vai criando palavras, vai gerando significados para essas palavras de acordo com a realidade que vive. Daí a importância de ter tantas histórias, ou a importância, não só a importância, mas o fato de ter muitas histórias, né, que cada povo vai criando, vai inventando, vai reproduzindo, né, ao longo do tempo, porque vocês sabem que, é claro, existe um cabedal de história que nós chamamos de memória, digamos assim, né? Mas essas histórias elas vão sendo atualizadas o tempo inteiro. Portanto, algumas histórias vão ser reinventadas, vão ser recriadas, e vão se criar novas histórias para poder fazer jus ao tempo que a gente vive. Se antigamente as histórias indígenas falavam de um tempo imemorial, hoje em dia essas mesmas histórias colocam o avião, colocam a internet, colocam, né, todos os novos equipamentos dentro delas. Por quê? Porque quem está contando essas histórias precisa garantir que quem vai ouvir, as crianças que vão ouvir, elas consigam compreender o mundo que vive, o lugar onde estão vivendo. Portanto, as histórias elas são constantemente recontadas, né, na oralidade, diferente do livro, que a gente contou a história, escreveu, está no livro, publicou, é aquela história, né? Vai ser sempre aquela. A gente pode até recontar essas histórias, mas, a grosso modo, aquela que está registrada, ela continua existindo daquele jeito ad infinitum. Então, para concluir isso aqui, essa sua questão, eu diria justamente isso, né, que nós temos que ter clareza dessa diversidade e saber entender que a literatura indígena ela também não é simplesmente uma forma única de narrar, né? Na própria literatura indígena tem uma diversidade extremamente grande, porque tem muito a ver com quem escreve, com o tipo de formação de quem escreve, né? Alguns livros, como vocês conhecem A Queda do Céu, do Davi Copenau, é um livro ditado, né? É um livro falado, que tem toda uma dinâmica. Então, é uma escrita falada, por assim dizer, se isso é possível, né? A própria literatura do Ailton Krenak é uma história falada também. Tudo bem, está tudo certo, aqui não é um juízo de valor, está tudo certo, são formas diferentes das experiências que cada uma dessas pessoas vive. Tem muitos autores indígenas que, de fato, não escreveram livros, mas falaram livros. Contam histórias. E, quando se vai colocar isso num formato impresso, isso ganha uma outra dimensão, às vezes, que é importante a gente considerar para entender também que talvez a literatura indígena ela rompa um pouco com o cânone, né, nesse sentido, né? Não é exatamente uma literatura linear, como o cânone quer que sempre seja, né? A gente costuma dizer que a literatura indígena se tornou literatura indígena quando ela entrou pelo cânone, né? Ela entrou pelo cânone. Aí ela foi considerada, de uma certa forma, a literatura estudada na universidade e tudo mais. Enfim, é importante a gente levar em consideração isso para a gente entender também as várias formas de como essa literatura é escrita por muitos autores e autoras indígenas. Pois é,
falou que a literatura indígena vai entrar pelo cânone, né? A professora Eliane Yunes, ela tem uma perspectiva da leitura que eu acho bastante interessante. Diz que existe uma leitura solidária, coletiva, né, ao redor do fogo, ou, né, circular, né, uma leitura distribuída, né, e uma leitura que, inclusive, precede, né, a escrita. E uma leitura solitária, né, que é a leitura do livro, a leitura depois, né, da invenção da imprensa, principalmente, né. Sempre existiu a leitura solidária e a leitura solitária, né, mas a leitura solitária ela acabou prevalecendo do ponto de vista industrial, inclusive, né, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de estruturar também de um cânone, né. E esse cânone significa linearidade, né? Significa passar da leitura solidária para uma leitura solitária, né? Que tem uma importância para o Ocidente e, obviamente, tem uma importância em função de que essa leitura solitária também coincide com a ideia de sujeito, né, no Ocidente. É uma leitura cartesiana, mas, né, eu penso, eu existo, né? E eu vejo assim, né, que as tuas provocações são excelentes, exatamente porque tem essa relação entre a leitura solidária, mas também, né, essa leitura solitária. Afinal, tu publica, tu escreve. O que eu queria que tu comentasse como é que é a passagem, né, dessa leitura solidária, dessa coletiva, desses elementos, né, enfim, das culturas indígenas que você traz, né, para uma perspectiva que aí está no livro, né, está escrita, e essa passagem pelo cânone, né, como é que isso enriquece, de que maneira isso, como é que é? Tem uma tensão entre uma coisa e outra, ou como é que isso pode ser articulado de alguma maneira, né, ou não? Como é que tu vê isso, assim, por exemplo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, simplesmente, ou não, né? Há uma possibilidade de alimentação, né, da leitura solitária pela leitura solidária, articulada e coletivamente, né? Pergunta difícil essa. Mas O problema de filósofo é que não sabe, ele pergunta, daí então fica tudo mais difícil. É verdade. Mas você sabe que eu não brigo com o sistema, né? Eu não sou... A minha intenção ao escrever não é brigar com o sistema e dizer que o sistema está errado. Eu mostro que o sistema está errado. Né? A gente na literatura, faz uma demonstração apresentando um mundo diferente, né, que sempre foi negado, mas que ele existe, que ele é real, né? E se faz isso tentando trazer para o universo linear um pouco da circularidade da compreensão da vida, da existência que essas populações trazem. Isso não é fácil de fazer porque, num primeiro momento, talvez o momento mais crítico do início da literatura foi justamente convencer, né, o mercado editorial de que ali tinha um produto que poderia ser consumido, né, pelo mercado, portanto, pelos leitores, podia ter algo ali. Então, é preciso entender que existe o tal mercado, que existe a tal demanda pela sociedade, ou a gente precisa fazer com que a sociedade descubra a demanda, descubra aquilo que ela ainda não sabe, ou que para ela foi ocultado durante muito tempo. A melhor maneira, já dizem os sábios, é a gente plantar uma espécie de cavalo de Troia dentro da sociedade para poder ir aos pouquinhos dominando um pouco o processo, o jeito de fazer, o jeito de, digamos, obedecer à ordem estabelecida pela sociedade e aos pouquinhos ir, de uma certa forma, minando a sociedade com essas outras ideias.
E talvez seja esse o grande mérito da literatura indígena, que eu acredito, e isso é só uma coisa, é só uma opinião mesmo, não tem nada de científico nisso, mas eu acho que a literatura indígena é o que há de mais novo no Brasil em termos de literatura, né, de novidade. Se a gente pega as poesias que estão sendo publicadas de autoras, inclusive de autoras mulheres, sobretudo, né, indígenas, a gente percebe um outro ritmo de poesia sendo construído. Se a gente pega os livros de ficção, né, que alguns estão saindo, a narrativa feita, a organização da narrativa, ela segue uma outra dinâmica. Embora a gente vai falar da mesma sociedade, a gente vai falar do mesmo tempo, a gente vai usar, né, um pouco dessa nossa não linearidade, né, essa circularidade, para poder fazer com que as nossas ideias elas tenham alguma repercussão. E eu acho que o sucesso da literatura indígena vem exatamente porque existe na sociedade uma ausência, uma carência de alguns questionamentos, sabe? Que o Ocidente faz. O Ocidente, às vezes, consegue até criar uma autoavaliação, né? Tem alguns livros que saem que colocam um pouco essas questões e tal, das suas contradições. A literatura faz muito bem isso, obviamente, mas eu acho que, do ponto de vista mesmo do pertencimento, da ausência de uma pedagogia, né, que eu chamo de pedagogia do pertencimento, que é essa pedagogia que daria a possibilidade de nós pensarmos o Brasil a partir do Brasil, né, não a partir do Ocidente. Eu lembro que o Darcy Ribeiro ele já nos lembrava, né, o Darcy, que foi tão importante aqui para Brasília, né, nas tantas questões que ele trouxe, mas ele já nos lembrava que a peculiaridade do Brasil, né, como povo, é completamente ousada em termos de mundo, né, porque aqui nasce um povo novo. O Brasil ainda não se descobriu como um povo novo, talvez seja o povo indígena, o povo brasileiro inteiro seja o grande povo indígena, o grande povo novo que o Darcy preconizava, né, justamente desses encontros das várias tradições e das várias ancestralidades que convivem nessa terra. A gente ainda não fez despertar esse povo novo. A gente precisa fazer despertar esse povo novo através de uma pedagogia do pertencimento. É a pedagogia que vai garantir que nós olhemos para nós mesmos a partir dos nossos pertencimentos, dos lugares em que a gente faz, que a gente vive, e que dá a oportunidade, inclusive, de nós pensarmos a nossa identidade brasileira, né? É completamente diversa, mas, ao mesmo tempo, una, sabe? É como se nós, dentro de cada brasileiro, realmente convivesse harmoniosamente as várias tendências, os vários pensamentos, as várias crenças, dentro de uma única pessoa, de modo que eu não vejo nenhum problema de um brasileiro se sentir evangélico, católico, espírita, macumbeiro, o que for, né? Porque isso vai conviver dentro dele, ou deveria conviver dentro dele, de uma maneira muito plena. E isso daria para a gente a ideia de uma identidade mais coesa, sabe? E aí a gente não teria mais essas briguinhas entre o que eu acredito e o que o outro acredita, porque isso faria assim dentro da gente. Seria uma onda, né, que iria, de fato, ressoar dentro da gente. Eu acho que nós precisamos fazer isso, né, aquilo que o Nego Bispo chamava de convergência. Não é isso mesmo? Pois é. E o Tom Zé tem uma frase, né? Uma frase, na verdade, assim, mas que uma palavra pelo menos que eu acho que tem tudo a ver, que é unimultiplicidade, né? Que é
que é isso, entendeu? Na verdade, não tem nada único, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma unidade na multiplicidade, né? Então, né, a ideia de que a base da nossa identidade é diversa, né? Que a diversidade é a base da nossa identidade, é algo fundamental, que a gente compreenda. Inclusive, eu acho que o Brasil deu passos muito importantes, né, para entender a identidade, a ideia de identidade, de uma maneira mais complexa. A Convenção da Unesco pela Proteção e Promoção da Diversidade Cultural, de 2005, né, ela é uma conquista, e é uma conquista a partir da liderança do Brasil, né, do ministro Gilberto Gil, ministro da Cultura na época, exatamente a partir dessa ideia, né, de que a base da identidade, né, ela não é única, né? Então, até porque uma base única de uma identidade nacional interessa a poucos, que são aqueles que vão dizer qual é a identidade, né, daquele lugar, né? É uma abstração que sempre tem uma dimensão de interesse político, inclusive. Quando você diz é assim, né, de uma certa maneira, essa simplificação ajuda a dominar, né? Agora, se a gente tem uma ideia múltipla, diversa, a gente tem mais dificuldade, digamos, né, de dominar essa narrativa, dominar esse lugar, né? O Ítalo Calvino tem nas suas 6 propostas para o próximo milênio, ele tem um pensamento que eu acho muito interessante, que é o seguinte: ele diz: o conhecimento é descompactação. Se você pega um país como o Brasil e diz assim, este é o Brasil, não, você precisa descompactar, porque o Brasil, né, de Goiás é completamente diferente do Brasil do Rio Grande do Sul, né? Agora, o Brasil de Goiás não é igual em si, o Goiás não é igual em si, né? Já é diferente, mas dentro do Goiás, vamos pegar assim, um território que existe cercado aqui, que é Brasília, já é diferente. E Brasília é diferente, a Asa Sul é diferente da Asa Norte. Mas na Asa Norte, as quadras são diferentes. Quem mora nas 400, no meu caso, né, é diferente das 200, das 300 e das 100. Mas dentro das 400, você vê também que tem as diferenças, obviamente, né, nas famílias que moram naquela quadra. E dentro de uma casa, as pessoas são diferentes dentro de uma casa. E mais aprofundadamente, do ponto de vista psicológico ou psicanalítico, até mesmo uma pessoa é diferente, nas maneiras como ela se narra para os outros, né, nas performances. A gente está aqui, está numa performance, no sentido de que, né, tem uma atitude, uma ação performática diferente de quando estamos em outro lugar, né, com outras pessoas. Então, nós somos diversos, mesmo na nossa própria... Então, não existe uma possibilidade dessa identidade fechada, porque não tem nada fechado, né? Agora, é claro que, para dominar, você precisa simplificar, né? A simplificação é um elemento de dominação, né? Mas, enfim, estou falando demais, vamos passar para as perguntas. Oi, pessoal, boa noite. Só para informar que a gente tem quase 50 pessoas nos acompanhando pelo YouTube, muitos elogios. E vou abrir aqui para perguntas, se alguém gostaria de fazer. Temos algumas. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de falar que é um grande prazer conhecê-lo e poder fazer uma pergunta para o senhor. A partir do seu livro O Banquete dos Deuses e outras obras que eu li também, de sua autoria, e também das palavras de hoje, eu vi uma relação... É possível, né, fazer uma relação com a obra do antropólogo Stuart Hall, que é a identidade cultural na pós-modernidade, que ele defende que nas sociedades pré-modernas e nas sociedades tradicionais, a identidade da pessoa estava muito relacionada com elementos como a região em que ela estava, o seu povo, a sua tribo, também a sua religião. E quando surge os Estados modernos, essa nova entidade política, ela quis pegar a lealdade dessas pessoas, que antes estava voltada para esses elementos, para que a lealdade das pessoas viesse
para a ideia da nação. Então, eles criam uma cultura nacional que não existia antes, né? Passa a ser um discurso. E, a partir desses discursos, eles criam uma sociedade, uma comunidade simbólica ou imaginária. Mas, a partir da pós-modernidade e da globalização, ocorre uma fragmentação das culturas nacionais e dessa forma, a identidade dos indivíduos, que estava muito atrelada à cultura nacional, como se fosse quase uma essência do indivíduo, também passa a se fragmentar, e, com isso, o indivíduo perde a sua visão própria de sujeito. E eu gostaria de saber como é que as comunidades indígenas, em especial os indígenas urbanos, acabam se entendendo, se compreendendo, inseridos numa cultura nacional que agora está se fragmentando devido à pós-modernidade. Depois tu acha que é eu que faço pergunta difícil? Pô, a gente tem que aplaudir essa pergunta, gente. Por favor, isso aqui é uma aula. Parabéns. Posso só fazer um comentário rapidinho? Que eu acho que tem, né, tudo a ver com... a ideia de identidade é uma ideia do século XIX. Você tem ali os países se estabeleciam. Isso aqui é o Uruguai. O Uruguai, para mim, é o lugar... Eu sou do Rio Grande do Sul, então a gente fica ali do ladinho do Uruguai. Gente, o Uruguai, qual é a diferença do Uruguai para a Argentina, entendeu? Na verdade, tu cria um símbolo, tu cria uma... E aqui é o Uruguai, né? Então, a Argentina, Chile, todos os países foram formados nessa perspectiva de você gerar uma identidade, né? Depois, no século XX, a gente tem uma certa relativização dessa ideia de identidade, até porque ela deu problema, né? Ela gerou guerras, ela gerou um monte de... E aí parte-se para uma ideia de multiculturalismo. O Canadá é o lugar do multiculturalismo, que significa você tolerar a cultura do outro, né? Então, tu tem a identidade, aí depois o multiculturalismo, você precisa tolerar a cultura do outro para conviver com os outros, que é o grande problema europeu também, né? Até que a gente passou, né, inclusive tem a ver com o Stuart Hall, mas tem a ver com os antropólogos e muitos latino-americanos, inclusive, que foram os importantes para estudar a questão da diversidade cultural, né? Canclini, né, enfim, outras figuras que colaboraram exatamente, né, o Barbedo, etc., para uma ideia da diversidade cultural. Ou seja, identidade é uma coisa artificial, né? O multiculturalismo é a tolerância, mas a diversidade é outra coisa. A diversidade é você admitir que a identidade tem essa base diversa, né? E o Stuart Hall vai além, inclusive, porque tem a questão das identidades provisórias, não é? Quer dizer, ou seja, eu fui secretário de Cultura na minha cidade, em Canoas, né, no Rio Grande do Sul. Aí, o início do ano, fazia o carnaval, vai todo mundo para o carnaval, né? Aí, depois... tem o 1º de maio. Vai todo mundo escutar rock no 1º de maio. Todo mundo que estava no carnaval, né, estava no 1º de maio, porque é uma cidade industrial, etc., né? Bom, aí depois vem o dia da cidade, com outras festas pop totalmente diferentes. Depois vem a Semana Farroupilha, aqueles mesmos que estavam vestidos de... Entendeu? Lá no carnaval, que eram os roqueiros, estão na Semana Farroupilha, todos vestidos de gaúcho, entendeu? Aí depois tem, daí tem a parada livre. E está todo mundo junto, tá entendendo? Ou seja, são identidades provisórias também. Entende o que eu quero dizer? Além de tudo, né, nós temos eu estou falando, obviamente, são comunidades urbanas, né, mas elas têm esses elementos que... Né, como é que é o teu nome? Desculpa. O Paulo trouxe, né, da questão do urbano daí também, né, que essa mistura acontece nessa relativização, né, maior, digamos assim, das identidades, né? Mas eu acho também que tem muito a ver com a ideia de opressão. Tem a ver muito com a ideia da economia, sabe? Porque o mundo vai mudando, não é porque o mundo está mudando. O que vai mudando são os interesses econômicos que obrigam a mudança dos conceitos, né? As palavras, inclusive, vão sendo inventadas a partir dos interesses econômicos, não exatamente por conta de querer salvar o planeta. Aí vão falar de sustentabilidade, não sei o quê e tudo mais. Tem a ver como a economia se movimenta para convencer as pessoas
do seu lugar no mundo, do seu papel, da sua identidade, da sua vocação, né, da sua capacidade de investimento e tudo mais, como nós vivemos hoje no tal neoliberalismo, né, em que as pessoas estão se achando melhores e maiores do que são de fato, né, porque há um discurso economicista que vai convencendo as pessoas de que elas precisam entrar nessa nova vibe, né, nessa nova realidade que se inscreve e que, na verdade, é ditado, né, por uma linguagem da opressão, né, das pessoas. Assim, a gente vai sendo oprimido pelas novas abordagens. E as populações indígenas não acontece de modo diferente, né? Porque tem que lembrar sempre que não foram os indígenas que foram para a cidade, foram as cidades que chegaram e foram ocupando os espaços indígenas, né? Se a gente pega aqui Brasília mesmo, né, quantos povos viviam no Planalto aqui e foram afastados desse lugar, né? Se a gente pega São Paulo do mesmo jeito, se a gente pega o Rio de Janeiro, se a gente pega o Brasil inteiro, né? Foi isso que foi acontecendo. Então, a gente fala, os indígenas urbanos. Uai, são os urbanos que são indígenas e que esqueceram que, na verdade, são. Não é? E aí a gente, mais uma vez, leva a opressão para os indígenas, porque eles deixaram de ser indígenas porque estão em contexto urbano. Né? E a gente esquece justamente que o movimento foi outro. Né? O movimento de opressão dos indígenas. Lembrando que, no final do século XIX, sobretudo, né, havia aí uma política, a partir do século XVIII, no finalzinho do século XVIII, e foi até a República, havia uma política de Estado brasileiro que era chamado de assimilacionismo. Essa política ela previa a elevação de vilas em cidades, e isso incluía algumas aldeias. E as aldeias passavam a viravam cidades por um decreto qualquer, e as pessoas que viviam naquela aldeia então eram considerados cidadãos, e aquele lugar ia ter que ser habitado de tal maneira e tal, de modo que eles assimilavam aquela população para colocar dentro de uma política, né, de desaparecimento, porque, na verdade, de apagamento daquele lugar como aldeia e passando a tratar como cidade. Depois, na República, isso vai virar uma outra política, que é da integração, que tem a ver com a integração nacional, que tinha aquela história toda, né, do Rondon, da criação do SPI, né, que depois vai se transformar na FUNAI. Mais para frente, a FUNAI já seria uma evolução, digamos assim, né, do SPI com o mesmo objetivo, porque o SPI, lembrando, a função dele não era exatamente integrar o indígena à sociedade, ou melhor, era essa a função dele, só que faria no tempo dos indígenas. A ideia era apresentar a maravilha que é a sociedade civilizada para os indígenas, para eles se convencerem de que eles deveriam aderir àquela sociedade. E como isso demorava muito, o que os militares fizeram lá já depois do golpe? Né? Eles criaram, eles simplesmente pegaram o SPI e detonaram o SPI, inclusive dizendo que o SPI tinha um grande problema. Sabe qual era o problema do SPI? Corrupção. Ninguém mais tinha corrupção, só o SPI. E aí eles tiraram, detonaram com o SPI e criaram no lugar dele uma nova entidade, essa sim, comandada pelos leais e honestíssimos militares, sem nenhuma corrupção, e que fariam eles. Aí vejam bem que é a mudança, né? O toque de Midas aí. Eles acelerariam o processo de integração dos indígenas à sociedade brasileira, que na época não chamavam de indígenas, chamavam de índios,
né? É a integração do índio à sociedade nacional. E aí vem toda uma série de políticas econômicas que eram desenvolvidas dentro das aldeias, plantações, não sei das quantas, comércio, borracha, castanha e tudo mais, né, que se criavam comércios dentro das aldeias, inclusive, para integrar o índio à sociedade brasileira. Se desse tudo certo, daqui a pouquinho os indígenas deixavam de ser indígenas e passavam a ser brasileiros civilizados, devidamente integrados a esse lugar. Isso só vai mudar novamente em 88, porque até então, até 1988, lembrem disso, até 1988 os indígenas não eram considerados brasileiros, né? Não eram tratados como brasileiros, ou eram brasileiros de segunda categoria, de segunda classe. Né? Não tinha nem o direito de ter o seu nome na identidade, não tinha nem o direito de ter CPF, porque, para ser brasileiro, tinham que abrir mão de ser indígenas. Eles tinham que aceitar, né, que seriam civilizados, digamos assim. A Constituição dá justamente essa novidade, traz essa novidade, que os indígenas conquistam, né, o direito a serem brasileiros sem deixar de ser indígenas. Ainda há pouco estava aqui o Marcos Terena, que teve que sair rapidamente por conta de um exame que ia fazer, talvez daqui a pouco volte, que é um dos pioneiros dessa época, né, do movimento indígena dos anos 70, 80, e que vai ser um dos que vão transformar, né, o movimento indígena num movimento de fato reivindicatório e tudo mais, vai criar o direito do indígena a ter direitos. Só em 88 é que nasce o brasileiro nascido indígena, sabe? E a partir daí também se muda toda, né, uma concepção, é uma outra política que precisa ser repensada e que acaba culminando na criação agora do Ministério dos Povos Indígenas, como uma outra abordagem, ou uma tentativa de se fazer uma outra abordagem às políticas do Estado para os povos indígenas. Isso tudo está, obviamente, recebendo todas as farpas de uma sociedade elitista, como lembrou o Jefferson, né, de uma sociedade hegemônica, que não quer, de fato, dar voz aos historicamente oprimidos, né, e vai desqualificando, inclusive, essas participações, né, das populações indígenas e africanas, afro-brasileiras, no comando do Estado brasileiro. E isso é algo que precisa ser vencido ainda, sem dúvida nenhuma. Então, eu penso que sim, que para concluir, Paulo, a sua questão, não para concluir a sua questão não se conclui nunca, mas para concluir a minha resposta, eu diria que as populações indígenas estão se reorganizando também elas no contexto urbano. Né? Há uma discussão interessante acontecendo em São Paulo, porque há muitos indígenas em contexto de rua, em situação de rua, em São Paulo, abandonados, né, sem nenhuma política pública desenvolvida para essa população, né, além dos que são aldeados e vivem o tempo inteiro na opressão de terem que deixar o lugar, de terem que abrir mão do território que habitam. Enfim, existe toda uma luta no Brasil inteiro. Existe um grupo no Pará, um grupo no Amazonas, um grupo no Mato Grosso do Sul, um grupo no Mato Grosso, enfim. Em todos os cantos do Brasil existem movimentações no sentido de que os indígenas estão dizendo: nós sempre estivemos aqui, viu? Vocês é que não nos notaram, e agora a gente quer que vocês notem a gente. Porque eu também, embora tenha todo o contexto de aldeia, eu sou urbano, né? Toda a minha formação é uma formação urbana, basicamente. Então, isso precisa, a gente está pensando em como efetivamente soltar esse grito de pertencimento, né, que mora dentro da gente, e mora em muitos brasileiros. A gente tem ouvido o tempo inteiro as pessoas dizendo: eu sou indígena em retomada.
Eu sou indígena em busca de uma identidade. Eu sou indígena e tal. Existe, eu acho que, de uma certa maneira, existe uma inconformidade em boa parte da juventude hoje. A juventude brasileira ela não tem muito claro a sua própria identidade, o seu próprio pertencimento, sabe? E muitas dessa juventude está buscando mesmo a sua origem ancestral. E eu acho que isso é importante porque vai fazer com que o movimento cresça e que a gente possa refletir mais. Porque tem muita gente, eu prometo que concluo, tem muita gente que fica questionando, sabe? Fica questionando, o fulano nunca foi indígena, agora está usando um cocá ali e tal, está se dizendo indígena. E se essas questões ainda estão latentes dentro da sociedade brasileira, é que a sociedade brasileira ainda não se resolveu a respeito disso. Então, vamos aproveitar a ferida, né, o que foi aberto, para a gente cutucar ainda mais e tirar o pus que sangra essas feridas. Opa, boa noite a todo mundo. Daniel Munduruku, é uma honra ouvir o senhor e, enfim, tem um zilhão de coisas que eu anotei, mas eu vou focar em um tema que me interessa muitíssimo, que é a questão do tempo. Então, o senhor trouxe 3 termos assim que eu vou focar para ouvir, né? Então, a questão do tempo, a questão das pedagogias e da experiência. Acho que são 3 coisas que me dizem muito, mas eu gostaria de ouvi-lo mais especificamente em relação à questão de como essas pedagogias, por exemplo, a pedagogia do território, a pedagogia a partir do pertencimento e também do termo do bem viver que o senhor trouxe e que me recordou uma defesa, aqui fazendo parênteses, né, uma defesa da vice-presidenta da Colômbia, Francia Márquez, que está no governo do Gustavo Petro, não é? Desde 2022, defendendo essa postura. Ela é uma mulher negra, né? Defendendo essa postura do bem viver. E, então, a questão é, nesse tempo em que vivemos, com esses tempos, inclusive sendo hoje um privilégio poder ouvir no meio da semana uma fala como essa, como é que, nesse tempo de inteligência artificial, dessas respostas que são aproveitadas e apropriadas agora também pela tecnologia, pelos algoritmos, como é que o senhor vê que essas pedagogias elas seriam possíveis, baseadas na ancestralidade, mas como é que se pensa essa possibilidade de pedagogias novas, ancestrais, de pertencimento, do bem viver, em um tempo de algoritmos e de inteligência artificial que se apropria dessas experiências para gerar coisas que estão voltadas ao mercado? Como é que esse pensamento tem sido levado nas suas considerações, por favor? Gostaria de ouvi-lo. Por falar em tempo, quanto tempo temos? A gente acho que vai encerrar essa. A gente faz essa resposta e depois a gente vai ler uma pergunta do chat do YouTube, pode ser? Como é seu nome? Gersilei? Ney. Gersinei. Ô, Gersinei, nome difícil. Ô, Gersinei, talvez não tenha tempo suficiente para responder essa questão que você coloca, mas eu estou escrevendo agora, agora não, estou escrevendo já há algum tempo um novo texto, um novo livro que deve sair dentro da minha produção de uma série que eu estou chamando de Mundurucando, né? Mundurucando, uma brincadeira com o filosofando ocidental, que é justamente sobre a pedagogia do pertencimento, sabe? Que eu tenho refletido bastante sobre isso,
Só para lembrar para as pessoas que, na verdade, essas pedagogias estão adormecidas. Elas sempre existiram, porque, na verdade, elas são da natureza, elas estão na natureza. Né? Porque a pedagogia do pertencimento indígena é uma leitura da natureza. A gente tira da natureza, extrai da natureza o que ela nos apresenta e a gente vai transformando em modos de existir. É para isso que serve pedagogia, na verdade, né? É para a gente acumular os conhecimentos todos que a gente... aliás, é para transmitir os conhecimentos todos que a gente tem acumulado e que, às vezes, a gente não ordena esses conhecimentos. Os indígenas têm isso ordenado dentro de si, na sua oralidade. A pedagogia indígena é a pedagogia da oralidade. Né? Portanto, é um treino da memória. Né? E não escrever, eu diria que é uma opção que os indígenas, que os povos tradicionais do mundo todo foram alimentando como uma forma, inclusive, de treinar os sentidos das crianças e dos jovens. Uma coisa que, na sociedade ocidental, a gente não faz muito hoje em dia, né? Porque nós estamos enjaulando cada vez mais as crianças, colocando dentro de salas bonitas, confortáveis, com ar-condicionado e tudo mais, né? Que elas precisam ter condições para aprender. Mas aprender o quê? Aprender conteúdos, né? Aprender aquilo que a ciência dispõe para se aprender e que vai culminar justamente na formulação de novas tecnologias como a inteligência artificial. Né? Então, se considera muito mais importante que a criança aprenda o conteúdo, aprenda a ciência, do que aprenda a natureza. Né? Embora a gente, humano, a gente seja a natureza, mas não tenha isso com muita clareza, porque a gente não se permite pensar-se como natureza, porque foi dito para nós em algum momento que o homem foi criado, o ser humano, né, foi criado para ser superior à natureza, para dominar a natureza, né, para reproduzir, enfim, para dominar tudo isso aí e dar nome para todas essas coisas. Então, nós, na verdade, vivemos num grande mito, né? Num grande mito. A palavra mito ficou feia depois, não foi? Foi. Nossa Senhora. Mas a gente vive numa grande narrativa também. Está complicado. Está complicado. Está ficando difícil, tem que inventar palavras. Mas a gente vive como numa grande história, num grande relato, em que a gente não consegue fugir dele. Porque nós somos prisioneiros de um tempo ocidental, de um tempo linear. Nós somos prisioneiros do futuro. Nós somos educados para o futuro. Não à toa, a pergunta que mais a gente faz para as nossas crianças é: o que você vai ser quando crescer? Não sei se vocês já se perguntaram a respeito dessa pergunta, mas ela sintetiza toda a pedagogia ocidental. Você trata a criança como um projeto, como um produto, como uma possibilidade. Você não coloca a criança no aqui e agora, você coloca a criança sempre lá na frente. E a gente vai educando as nossas crianças para serem alguém na vida. E o que é ser alguém na vida nessa sociedade da economia? É ter riqueza, é fazer sucesso, é conquistar, é dominar, é poupar e investir. Sabe? E a gente vai fazendo com que nossas crianças elas percam o seu presente e mergulhem num tempo que elas não têm, que é esse tempo que nós chamamos de futuro, né? Que a gente chama, que eu digo que é uma ficção sempre, né? Porque nós, de fato, é um tempo que nós não temos, mas que nós vivemos escravo deles. Porque nós estamos o tempo todo buscando tempo para encontrar tempo, para, quem sabe, ter tempo um dia de gastar o tempo que a gente não tem. E a gente vai nessa onda toda de achar que lá na frente a gente vai ser feliz um dia, e se não der certo, a gente tem a outra vida para ser feliz, se tudo der certo, se o pastor estiver certo. A gente vai ter uma vida lá atrás. Então, a gente joga, inclusive, com essa possibilidade, né, de viver o nosso sacrifício de não dar certo nessa vida. Quem sabe uma divindade nos acolha na outra vida e nos leve para o paraíso, nos dê, inclusive, 20 virgens
que esteja à nossa disposição lá. E isso tudo acaba convencendo as pessoas de que é esse o caminho, sabe? Eu tenho, confesso para vocês, que pensado cada vez mais de como a gente se ilude, de como a gente é iludido por essa ideia de viver para sempre. Sabe? Porque o Ocidente, a ideia do tempo, né, desse tempo que não é o agora, é o tempo depois, a gente acaba se perdendo numa ilusão de que depois dessa tem outra. E alguns até acreditam que a gente volta para sofrer mais um pouquinho aqui, né? Para ver se dá certo. Enfim, porque são respostas para uma angústia que nós temos. O filósofo Jefferson aqui sabe disso, né? Que na natureza, nós humanos somos os únicos seres incompletos. Somos os únicos seres vivos que precisamos de um depois. Todos os outros seres da natureza não precisam de um depois, porque eles já são completos em si. Eles já têm todas as respostas dentro de si. Nós, humanos, não tendo resposta, a gente inventa. A gente não se aceitando natureza, a gente tem que inventar respostas, que é a isso que nós chamamos de cultura, inclusive, né? E a cultura é considerada superior quando a resposta é mais bonita, quando a resposta é mais poética, quando a resposta é mais plausível, né? E aí a gente acaba, repito, né, caindo nessa ilusão, né, nessa impossibilidade. Enfim, concluindo, eu diria que o bem viver é uma dessas formas que as populações originárias foram criando para viver o presente, para não cair no tempo da linearidade, para pensar o presente como o único tempo real que nós temos, para pensar o presente como um presente. E se é presente, a gente tem que usar. Né? Quem ganha um presente. E aí tem toda uma... Em cima disso, tem todo um desenvolvimento de uma vida social, de uma vida política, de uma vida econômica, de uma vida coletiva. As crianças são educadas para o coletivo, porque na natureza tudo é sistêmico, tudo é coletivo. Então, a gente vai desenvolvendo toda um olhar para o mundo igual à natureza. Eu costumo até dizer, né, que o tempo ocidental a gente pode pensar no relógio como um símbolo do tempo ocidental, porque o relógio sempre anda para frente, né? E o tempo indígena é o tempo da natureza, porque a natureza ela sempre anda para trás. Ela sempre faz um movimento de ir para trás para poder se projetar para frente, né? Então, esse movimento de circularidade que a natureza nos oferece, quando a gente consegue captar isso e consegue colocar isso na prática cotidiana, a gente vai percebendo como é importante celebrar, como é importante agradecer, como é importante cantar, como é importante bater o pé no chão, como é importante pintar os nossos corpos, como é importante a gente enfeitar o nosso corpo com as cores da natureza, porque isso vai revelando que a gente tem uma parceria com a natureza. Então, que nós somos natureza, né? E quando a gente se pensa a natureza, a gente só pensa o presente, porque a natureza só pensa o presente. A natureza não projeta, né? Como diz o poeta nordestino, a natureza segue seu fluxo, né? A natureza... Tem uma outra palavra que eu usava assim. É um poeta nordestino que faz um repente, né, que ela segue seu fluxo, ela está o tempo inteiro num processo de renovação, né, assim, de circularidade. Isso é sabedoria ancestral, né, que quem vive da natureza entende isso. E aí eu lembro novamente aqui o Nego Bispo, que sempre falava a respeito disso, né, sempre dizia. Por quê? Porque a matéria-prima dele, dos quilombolas,
dos negros africanos, sobretudo, é a natureza. E aonde e teve um pajé, e eu vou concluir já, tá, Mariana? Não me olha com essa cara. São as perguntas do chat que não querem parar. Tá, só lembrando que tem um pajé muito conhecido por todo mundo, chamado Jesus Cristo. Ele falava, entre outras coisas, no seu famoso Sermão da Montanha, ele falava, entre outras coisas, por que você se preocupa com o que você vai vestir, com o que você vai comer, não sei o quê? Olhai os lírios do campo. E conclui dizendo, a cada dia basta a sua preocupação. Vai, Corinthians. Perfeito. Gente, para vocês que estão aí online, vocês mandaram muitas perguntas. A gente promete que nós vamos encaminhar todas elas aqui para os nossos convidados. Agradecemos. Ele tem mais tempo que eu. Tá, não, eu não tô encerrando, não, não gente. tempo, É só uma não. pergunta, calma. Então, nós vamos fazer uma pergunta diretamente do chat, do YouTube, da galera que está online. Tem muita gente assistindo a gente aí pelo Brasil afora. E eu vou ler a pergunta da Heloísa Prieto. Para você, Daniel. Tendo em mente seu conhecimento de narrativas literárias de diversos povos originários, poderíamos destacar a relevância de um território de sonhos? Heloísa Prieto. Isso é sacanagem, Heloísa. Isso é sacanagem sua. Outra Você quer que eu fale coisa, mais 2 Chicão horas aqui? Terena te mandou um grande abraço, mandou várias estrelinhas aqui para você. Que legal. Mande um dinheirinho também. Manda pix, Chicão. Muito agradecido pela Heloísa. A Heloísa é uma grande escritora. Aliás, lançou um livro lindíssimo chamado O Músico, né, que eu tive a honra de fazer um texto, um pós-fácil desse livro. É maravilhoso. A Heloísa tem uma experiência bacana com os Guarani de São Paulo também. É a minha bruxa madrinha. Né? Foi a Heloísa que, lá no comecinho da minha aventura literária, me ajudou bastante a aprender a escrever, sabe? Então, um beijo para a Heloísa, um beijo para o Chicão, um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Eu diria assim, claro, existe existe uma matéria-prima nos sonhos, sabe? O sonho é uma matéria-prima de ensinamentos. As populações indígenas são populações que, como fazem parte da natureza, elas se baseiam muito na possibilidade de existir um mundo para além desse mundo, não um mundo para onde a gente vá, mas um mundo que está junto com a gente, né? Um mundo que efetivamente está ligado a nós, que nós podemos alcançá-lo através do sonho. O sonho era como uma espécie de linguagem que esse mundo ancestral desenvolveu para ele se comunicar com a gente. Então, é assim para o Chavante, é assim talvez para o Xerente, é assim para os Guarani, é assim, enfim, para muitos povos indígenas do Brasil e no mundo. O sonho ele é mais do que uma espécie de válvula de escape do nosso subconsciente, né? É mais do que isso, é uma voz da ancestralidade que dialoga com a gente. E porque nós humanos acordados somos muito bobos, não conseguimos perceber isso, a gente precisa dormir para poder. E eu falo do sonho dormindo, não sonho acordado, não, porque isso aí é utopia, né? A gente diria outro nome para isso, né? São os nossos devaneios. Mas o sonho dormindo, aquele sonho que a gente pratica, digamos assim, quando a gente está dormindo, é o sonho que nos movimenta para esse outro lugar, para esse outro território, né? Que a nossa cabeça não está tão inteira para entender que a gente às vezes esquece, mas que eles ficam ali, eles estão ali, os sonhos sempre estão para nos dizer alguma coisa. E nesse sentido, com certeza vale pensar que, aliás, eu escrevi um livro, não sei se eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que chama A Chave do Meu Sonho. A Chave do Meu Sonho, que está aí na mesa, aqui atrás tem uma mesa com os livros.
A Chave do Meu Sonho é um romance juvenil, né, que eu fiz justamente para a gente pensar como a juventude indígena ela também tem os seus problemas, tem os seus dilemas, né? A história de um menino que era rejeitado na sua comunidade e por ser rejeitado ele foi sendo empurrado. Ele não queria casar, ele não queria ser guerreiro, ele não queria ser nada na comunidade e mandaram ele para o mundo espiritual, né, digamos assim, para ser educado para o mundo espiritual. E aí ele vai contando um pouco como é esse movimento de se tornar, né, uma figura importante na comunidade a partir da rejeição que ele vivia. Né? O subtítulo do livro é Como um parafuso frouxo me fez encontrar a chave e o sonho. Está dito, né? Mais ou menos do que se trata. Depois leiam e me conte o que vocês acharam. Tá bom? É isso aí, Lô. Obrigado. Bom, eu quero só dizer minhas últimas palavras. Não, eu quero só agradecer aqui pela, né, oportunidade de trocar uma ideia, mais uma vez de trocar uma ideia com o Daniel, que essa figura com uma mistura de conhecimentos, né, e uma expressão muito organizada também, porque é uma coisa, a clareza é a cortesia do filósofo, dizia o Ortega y Gasset, né? Ou seja, a figura que não é clara, ela é uma descortês, né? E é importante a gente ser claro, né? A gente conseguir trazer coisas complexas de maneira simples e bonita, né? Eu acho que tem uma qualidade e nessa complexidade toda do pensamento indígena, como tu consegue fazer essa relação, né, para um público compreender isso com profundidade. Eu acho isso excelente na tua fala. Então é só agradecer mais esse diálogo que, né, nos possibilita o mundo da literatura e da cultura. Obrigado, valeu. Que emoção, hein, gente? Eu gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo aí online, a toda essa galera que está aqui com um sorrisão no rosto, ouvindo esses dois maravilhosos. Foi uma noite inesquecível. E lembrando que a iniciativa do BDB Cultural dessa semana faz parte, dessa semana não, de quase todo o mês de dezembro, faz parte da Jornada de Direitos Humanos, que é uma programação especial organizada aqui pela BDB, em parceria com o Grupo Estruturação LGBT+, de Brasília, e o Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Acompanhe a nossa programação, que tem muita coisa boa vindo por aí. Semana que vem a gente tem Márcia Tiburi e Jean Willis lançando aqui livros, conversando aqui nesse palco maravilhoso. Muito obrigada. Viva a cultura! Viva as bibliotecas públicas do Brasil. Obrigada.